Paz do Senhor, meus queridos irmãos, casais do grupo. Então, em virtude dessa parada aí do curso, né, infelizmente a gente tem que ser obediente às nossas autoridades espirituais. A gente vai estar gravando alguns vídeos aqui para vocês, falando de alguns assuntos, alguma mensagem, e a gente vai estar tentando gravar pelo menos um por semana enquanto não voltar o curso. Mas aí a gente queria ver que vocês interagissem no grupo aí, referente ao vídeo, né, que a gente vai gravar hoje, e interagisse, desse opiniões, de repente de algum texto, algum assunto, alguma sugestão, né, de algum tema, para a gente estar podendo passar para vocês enquanto isso. Mas o principal, o primordial disso tudo é a gente estar interagindo, né? Porque já faz alguns dias que a gente não se fala, vejo que ninguém comenta nada no grupo, são poucos que comentam, então para a gente poder estar interagindo, para não deixar esse afastamento esfriar, né? Embora que já tenha algum tempo que está sem o curso, mas infelizmente é o que nós temos para hoje, né? Não adianta a gente querer fazer aqui em casa, escondido, e não é assim que funciona, né? Tudo tem que ser com ordem e decência, né? Daí as coisas funcionam, né? Isso a gente tem por base na nossa casa, na nossa família, né? Tudo que você vai fazer tem que ser com ordem e decência, segundo o que manda a palavra, senão não funciona, não dá certo. Amém? A gente vai estar lendo aqui dois textos e vamos falar sobre acordo, divisão e unidade, né? Vai ser uma palavra breve, uma palavra que a gente já ministrou, né? A gente vai estar repassando aqui para vocês. Eu vou ler Amós 3:3 e a Rose vai ler Mateus 12:25. Amós 3:3 que nos diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Agora vamos estar lendo Mateus, capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou seja, não resistirá. Então, aqui no finalzinho desse versículo, né? Toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O Ulisses vai estar fazendo uma oração agora, antes de nós entrarmos aqui, né? Nessa reflexão. Amém? Então vamos orar? Querido e eterno Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento e pedir a tua bênção, Senhor. Mesmo agora, nesse momento tão difícil de distanciamento, Senhor, que tu venha abençoar a cada casal que estará assistindo esse vídeo, que tu possa visitar ele na sua casa, junto com a sua família, derramando da sua graça, da sua bênção, e que nós possamos, Senhor, transmitir algo de Deus, Senhor, para esses casais nessa noite. Obrigada, que seja feito tudo conforme a tua vontade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como o Ulisses falou, nós já ministramos esse estudo, mas nós vamos estar passando alguma coisa, né? Meio que resumido, para não ficar muito extenso. Então, o nome dessa mensagem, irmãos, casais, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, que é o versículo que Ulisses leu, né? Então, para nós estarmos falando sobre acordo, nós vamos falar um pouquinho sobre divisão, unidade, e Ulisses vai finalizar com acordo. Então, eu quero ler aqui para os irmãos o que significa a palavra divisão, né? Divisão significa duas visões ou dupla visão, né? O diabo age no meio da divisão. A palavra diabo no grego significa diabolos. E diabolos, irmãos, casais, significa aquele que divide, separa, aquele que não é a favor do que é unido, né? Então, o diabo é totalmente contra, né, a unidade, principalmente do casal. Porque se o casal não tiver unidade, automaticamente vai ocorrer a divisão dentro da casa, dentro da família. Pois ele dividiu o reino de Deus e os anjos, né? Tem uma referência bíblica que nós não vamos estar lendo, até por causa do tempo, mas em Apocalipse 12, do 3 ao 9 fala sobre isso, né? Onde o diabo dividiu, né, a terça parte dos anjos.
A missão do diabo no mundo, qual que é a missão? É justamente essa, lançar a divisão, a separação na igreja e principalmente na família, começando, claro, pelo casal. Então agora nós vamos falar, só para dar uma introdução sobre o que é divisão, né? Agora, unidade. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre unidade. O que significa unidade? Indivisível, né? No latim, a origem dessa palavra unidade significa harmonia, combinação de esforços, significa número 1, né? Na matemática de Deus a gente sabe que é diferente, que 1 mais 1 é igual a 1. A nossa matemática é 1 mais 1 igual a 2. A matemática de Deus é 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, uma só carne, que onde lá em Gênesis 2, 24, a parte B fala sobre isso, né? Que deixará o homem, pai e mãe, e os dois unirão em uma só carne. Irmãos, a bênção do Senhor, eu vou estar lendo um texto aqui bem rapidinho, que é bem importante, que é Salmos 133, do 1 ao 3. Salmos 133, né, que são os 3 versículos, 3 versos do Salmo, que fala sobre a bênção do Senhor, ela é ordenada aonde? Onde há unidade. Então vamos estar lendo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Verso 3. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde, irmãos? Ali onde há união. Então, para nós sermos abençoados em casa, primeiramente nós temos que, né, estar em união. Em 1 João, capítulo 1, 7, a parte A fala, mas se andarmos na luz, Jesus falando, né? Como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Então, para nós termos unidade como casal, principalmente, né, que é o nosso objetivo aqui, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que andar na luz, né? João 12, 46, a parte A também fala, Jesus falando, né? Eu sou a luz que vinha ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, irmãos, nós precisamos entender que para nós termos um relacionamento vertical, né, com Deus, esse relacionamento vai influenciar diretamente, né, ou vai ser afetado diretamente com o relacionamento na horizontal. Qual que é esse relacionamento horizontal? É o relacionamento que nós vamos ter com a nossa família, com o nosso cônjuge, aqui na Terra, horizontal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre que esses relacionamentos, né, atinge o outro. Em Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né, que é bem conhecido, fala: mas se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, ou seja, relacionamento horizontal, negou a fé e é pior do que um infiel, relacionamento vertical com Deus. Então, a partir do momento que eu como esposa, Ulisses como esposo, como pai, eu como mãe, nós não cuidarmos da nossa família aqui, nós vamos estar afetando o nosso relacionamento com o céu, né, irmãos? Que seria essa parte que fala, negou a fé e é pior que um infiel. Não é nem infiel, é pior. 1 Pedro 3,7 também fala para os maridos, né? Honrarem a sua esposa como vaso mais frágil. Então, seria relacionamento horizontal, né? Ulisses está me honrando. Né? Então, o que acontece? Para que as suas orações, as orações dele, tua como esposo, não sejam impedidas, que seria esse relacionamento vertical. Então, a partir do momento que o esposo não estiver honrando a esposa, infelizmente, a oração não está sendo ouvida. Né? 1 Timóteo 2,8 também fala:
Timóteo, né, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos. Relacionamento vertical, né? Relacionamento com Deus. Levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. O que é sem ira e nem contenda? É o relacionamento do dia a dia, na tua casa, na tua família, que é o relacionamento horizontal. Então, para mim, levantar minhas mãos ao céu e orar a Deus, né? Meu coração, eu vou ter que estar sem mágoa, sem ira, não vou confusão, espírito de contenda, principalmente entre a família e entre o casal. Mateus 6,15 também fala: se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, ou seja, relacionamento na horizontal, se eu não perdoar o Ulisses, se o Ulisses não me perdoar, se não houver perdão em família, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas, ou seja, estará prejudicando o relacionamento na vertical. Né? Em Tiago, capítulo 3, versículo 16 fala que onde há inveja, há espírito faccioso. E o que é espírito faccioso? É divisão, espírito de divisão. Então, ali há perturbação e toda a obra perversa. Então, irmãos, para nós entendermos o dano, o prejuízo que a divisão pode causar, a gente só vê como que a palavra de Deus fala da unidade. Fala tanto da unidade, por quê? Porque, infelizmente, no meio da igreja, nós vamos falar de nós, do povo, nós como igreja, da família, do casal, tem muita divisão. Né? E Deus, o que acontece? Deus se move num espírito de unidade. Então, se haver divisão, infelizmente, não tem como o Senhor agir. Né? Nós temos várias declarações na palavra de Deus que manifesta a glória dele associada a um ambiente de unidade. Então, só para encerrar essa parte aqui, eu vou ler 2 versículos só, onde fala, né, que o Senhor se manifestou no ambiente onde havia unidade. Atos 1,14 fala: todos estes perseveraram unanimemente, ou seja, unidos, em oração e súplica. Aqui nós temos a oração, mas nós também temos a unidade através da oração. E ali mesmo, em Atos capítulo 4, versículo 24, fala: e ouvindo eles isto, unânimes, né? Ou seja, eles estavam unidos, levantaram a voz a Deus. Né? E no 4 mesmo, 31, e tendo orado, né, depois que eles oraram, que eles estavam no mesmo propósito, né, o que houve? Moveu-se o lugar que estavam unidos, juntos, unidos no mesmo propósito, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, novamente, oração, né, e união de pensamento, de propósito. Amém?